Bem-vindos novamente, continuamos então aqui no HTML5 a estudar de forma mais aprofundada e detalhada o elemento Canvas e de que forma é que através do JavaScript nós podemos utilizar os métodos, propriedades e eventos do DOM relacionados com o Canvas para desenhar linhas. E desta feita vamos ver aqui algo que é um pouco, diria eu, um pouquinho complexo relativamente ao resultado obtido, que é o Quadratic Curve Tool. Ora, o que é que o Quadratic Curve Tool nos permite fazer? Permite-nos introduzir aqui um conceito que, para quem está habituado a trabalhar com artes gráficas, conhece como Bezier Lines, ok? Ora, nada melhor do que experimentar isto na prática e eu, desta vez, vou fazer aqui de uma forma diferente, vou definir duas variáveis x e y, neste caso var x igual, eu vou colocar aqui 20 e var y igual a 100. E já vão perceber porque é que eu vou aqui definir estes valores, porque depois bastará alterar estes valores para alterarmos então o resultado da nossa linha. Depois vou então utilizar o desenhador, que eu já tenho aqui como sendo o getContext do meu elemento de folha, que é o meu Canvas, o meu elemento Canvas que está aqui então na nossa página web, e vou colocar aqui então desenhador.begin path. Okay? E já sei que para culminar o trabalho do desenho do caminho, que é aquilo que nós vamos fazer, nós vamos ter um desenhador.stroke. Ok? Tudo muito bem. Ora, o que acontece agora, em primeiro lugar, eu vou posicionar o primeiro ponto, isto é, o sítio onde a minha linha vai começar a ser desenhada. E o objetivo é desenhar uma linha, e reparem aqui onde eu tenho o cursor do meu rato, vai desenhar uma linha com uma curvatura deste género. Ok? Neste caso, é uma curvatura aqui mais pronunciada que depois se vai esbater ali na horizontal. Ora, então para fazermos isto, vamos fazê-lo da seguinte forma. Desenhador, ponto, e agora vamos colocar o Move To, que nos permite mover então o nosso cursor de desenho para um determinado sítio. Eu vou colocar 20,20, ok? E depois, neste caso, vamos colocar desenhador, ponto, e agora vamos então fazer o Quadratic Curve Tool. Quadratic Curve Tool. O Quadratic Curve Tool vai basicamente organizar-se com 4 parâmetros. Neste caso, 2 grupos de parâmetros, que são as duas coordenadas de um ponto, que é o ponto de referência em relação ao Move Tool, o ponto que vai servir de referência à curvatura, e depois o ponto final onde a linha vai terminar. Ora, então eu vou colocar aqui, neste caso, eu vou até substituir aqui o y para, ou melhor, vou colocar aqui y, ok, e vou manter ali o 20, neste caso vou definir aqui x, depois vamos definir aqui y, ok, e portanto vamos ter, enquanto vamos ter o move to 20 para 20, ou melhor, 20 para 100 não, vamos colocar 20, 20, vamos fazer assim, 20 para 20, depois vamos alterar aqui o y, o que acontece, vamos ter aqui então a primeira coordenada será x, y, e a segunda coordenada será a coordenada do ponto K do fundo, e nós vamos colocar então neste caso, por exemplo, 350,20, ok? E parece muito confuso por enquanto, mas nós já lá vamos. Ora, genericamente nós temos tudo pronto para desenhar a nossa linha quadrática, e reparem o que é que vai ser o resultado. Uma coisa deste género, ok? Bom, há aqui a possibilidade de nós podermos explorar de que forma é que esta linha quadrática foi executada. E para isso eu vou fazer o seguinte, vou agrupar aqui este espaço e imediatamente a seguir ao stroke eu vou apresentar aqui, ou fazer a representação do ponto XY, que é este ponto que aqui está. Já sabemos que estes dois valores correspondem à coordenada que ali está ao fundo. No entanto, este XY, x igual a 20, y igual a 100, não é com certeza nenhum destes pontos que aqui está. É um ponto que estará algures aqui nesta zona. Ora, eu vou então apresentá-lo para depois nós podermos estudar a relação que existe entre a definição dos pontos e o resultado que a curva obtém. Então, neste caso, eu vou fazer simplesmente o seguinte, desenhador, ponto, stroke rect, ou neste caso vou utilizar um método mais interessante que ainda não estudámos, que é o fill rect, e vou-lhe dar as coordenadas de x e y, neste caso x, y, 4,4. Vou definir ainda antes disto desenhador.fillStyle igual a red.
E vou depois dar mais uma instrução de stroke, desenhador.stroke. E o que vai acontecer na prática é que eu aqui, através desta implementação de 3 linhas, eu vou ter a representação das minhas coordenadas aqui numa espécie de um quadrado, ok? Muito pequenino. Vamos experimentar e cá está. Portanto, reparem onde é que a localização, sensivelmente a localização, porque eu aqui poderia colocar x menos 2, y menos 2 e depois aqui colocar 4, 4 e então teríamos a coisa mais ou menos centrada. Cá está. Ora bem, o que acontece basicamente é isto. Nós temos aqui, então, a primeira coordenada da função quadrática, que é o x e y, está localizada aqui. E depois, reparem, a última está localizada ali em cima. Ok? Ora, o que é que isto significa na prática? Como é que eu posso controlar esta curvatura? Evidentemente que se eu alterar aqui o y para 200, reparem o que é que vai acontecer. A curvatura vai ser muito mais pronunciada. Ok? Cá vamos nós. E reparem, cá está a curvatura muito pronunciada. No entanto, há aqui um aspecto que é extremamente interessante e que é o seguinte. Se nós repararmos aqui, nós temos mais ou menos aqui a esta altura, este ponto aqui é definido pelo move to, portanto, por esta primeira instrução que aqui está. Dizia eu que nós temos aqui algures mais ou menos no centro e nós podemos criar aqui esta representação. Para isso eu posso colocar aqui o desenhador ponto, por exemplo, stroke style, ok? E vamos lhe colocar a green, um verde. E portanto vamos desenhar aqui uma linha de guia, ok? Depois vamos colocar aqui desenhador ponto move to e vamos mover para a coordenada xy, x,y. E depois vamos colocar desenhador ponto line to, neste caso ele vai desenhar para a coordenada 20,20. 20,20. Ok? Vamos aqui fazer um stroke, ou então vamos deixar ficar assim, não, desenhador.stroke. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, cá está a minha linha. Neste caso a minha linha está com um width muito grande, com uma largura muito grande. Não dá para colocar mais fino. Eu poderia, era quando muito aqui, alargar o verde. E portanto neste caso eu vou colocar aqui desenhador.stroke style igual a, vamos colocar aqui black, ok, desenhador.stroke width, ou neste caso line width igual a 3, e vamos ver o que é que vai acontecer agora. Ok, eu não sei se gravei, ele aqui não fez a alteração que eu pretendia, porque temos aqui o green, depois temos aqui o red, ok, o stroke está, fill style, ok, nós colocámos aqui um fill style que não foi afetado, portanto vamos deixar ficar aqui simplesmente o black, vamos retirar daqui esta e vamos ter uma linha black, mas neste caso o line width, nós temos aqui igual a 3, ok, cá está. Agora vamos tentar aqui alterar desenhador.line width igual a 1 e vamos ver se isto funciona como nós queremos. Cá está, então temos então a nossa linha mais grossa aqui, e reparem agora o seguinte: se eu tentar traçar uma linha horizontal a meio desta distância, eu vou conseguir obter aqui uma tangente àquela curvatura. Portanto, se eu tentar aqui fazer qualquer coisa do género, vamos lá ver se eu consigo. Então, desenhador.move to, e agora neste caso eu vou colocar x, neste caso é 20, vírgula, y menos 20, ok? Ou melhor, y mais 20, porque temos que contar com a coordenada 20 que aqui está lançada logo de início, a dividir por 2, ok? E depois o desenhador.line to, vamos colocar aqui, por exemplo, 400 para o x e depois a mesma implementação do y. Okay? Vamos aqui copiar. Eu não sei se está assim muito complexo acompanhar isto, mas tem sempre a possibilidade de voltar a rever o vídeo e depois vamos fazer um desenhador.stroke para atualizar aqueles dados primeiro
e vamos ver o que é que acontece. E reparem, cá está então aquilo que eu dizia. Eu fui definir mesmo o desenho de uma linha horizontal, neste caso, a meio desta distância entre o ponto de início e o ponto do fim. Reparem agora, se eu alterar o y, por exemplo, para 300, ou para 300 não, para 300, ok? Portanto, o y vem aqui para baixo, reparem o que é que acontece? Automaticamente a mesma noção mantém-se. O que quer dizer então que nós temos aqui uma função quase, temos aqui uma função matemática a fazer a gestão do desenho desta linha, ok? A curvatura, ou melhor, esta primeira coordenada do quadratic curve line que nós definimos aqui, ok? Ora, está aqui o quadratic curve 2. A função que nós, o primeiro ponto que nós damos, é um ponto que vai provocar então esta curvatura, sempre neste sentido, ou nesta premissa de que ele vai colocar o ponto mais baixo da curvatura à altura do meio. Eu não sei se isto é suficientemente perceptível, eu penso que sim. Se eu colocar aqui 250, vamos ter exatamente o mesmo resultado, reparem, e portanto poderíamos até fazer aqui uma função com refrescamento para ver a execução deste método, mas penso que com este exemplo ficou aqui por demais demonstrado a forma como é que o Quadratic Curve 2 funciona no HTML5.